Ainda não foram descobertos métodos 100% ligados ao combate contra o retrovírus do HIV. No entanto, existem alguns métodos que podem ser utilizados durante o tratamento dessa doença, como os coquetéis medicinais. Existem também alguns medicamentos, como o tenofovir, a lamivudina e a efavirenz. Se você quiser saber um pouco mais de como se trata o tratamento dessa doença nos tempos atuais, siga o episódio a seguir. Oi gente, meu nome é Stephanie, eu sou médica formada na FAMINAS da turma 13 e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o HIV e a AIDS com vocês. Bom, para começar, nós gostaríamos de entender quais são os principais avanços na área em relação a medicamentos, vacinas, o que você tem para nos contar sobre? Então, gente, eu acho que um dos principais avanços relacionados ao HIV foi que desde a época de 1980, invariavelmente as pessoas iriam morrer de causas relacionadas ao HIV. Hoje em dia nós temos a TARV, né, que é a terapia antirretroviral, que ela proporciona, né, um tratamento efetivo contra o HIV. Ainda não é a cura, mas é um tratamento muito efetivo. Outra coisa que é relacionado a essa situação do HIV é que antigamente, desde a época dos anos 2000, mais ou menos, as pessoas tomavam diversos medicamentos por dia na terapia. Hoje em dia já é possível tomar 2 comprimidos por dia para fazer um tratamento efetivo do HIV. A nossa TARV aqui no Brasil hoje é o conjunto, né, do tenofovir, a lamivudina em um comprimido junto e outro comprimido de dolutegravir. Mais uma coisa que é uma novidade, que ainda não chegou no Brasil, mas os Estados Unidos já estão elaborando, né, terapias injetáveis, que você pode injetar tipo aquela injeção de hormônio, de contraceptivo. Então funciona mais ou menos do mesmo jeito. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar é sobre as terapias preventivas, né? Que é a PrEP e a PEP. A PrEP é uma terapia relacionada à prevenção pré-exposição. Então ela está relacionada e indicada para pacientes que têm comportamentos de risco, como profissionais do sexo, pessoas que convivem, que têm parceria, né, soropositiva. Então a PrEP e a PEP, elas têm indicações seletivas, né? A PEP é a pós-exposição. Então o que a gente faz com a PEP? A gente utiliza a PEP para pacientes que se envolveram em uma situação de risco recente, em até 72 horas. Então, por exemplo, a gente pode citar exposição a material biológico. Eu que sou médica, por exemplo, alguma situação de sutura, me furei com uma agulha, ou até pacientes que tiveram violência sexual. Então, é relacionado a isso. No que você citou da vacina, a gente ainda não tem uma vacina. Está tendo muitas pesquisas em torno do mundo inteiro, mas ainda está um pouquinho distante de ter uma vacina. Estão tentando desenvolver uma vacina de RNA mensageiro, igual foi desenvolvida a vacina da Covid-19, porém ainda está um pouquinho longe de desenvolver realmente uma cura ou uma vacina. Como o tratamento ele pode variar em relação a mulheres e homens, principalmente com relação aos efeitos colaterais e eficácia? Então, a OMS ela recomenda que seja mulher, criança, adulto, idoso, se recomenda fazer a TARV, que é a terapia antirretroviral que a gente tem. Não vai mudar de acordo com sexo, mas pode ser que altere conforme a idade, dependendo da dose para a criança. Em relação a efeitos colaterais, as drogas têm alguns efeitos colaterais que podem ser importantes. Por exemplo, hepatotoxicidade, nefrotoxicidade, pode causar anemia, pode causar doença óssea. Então, isso tem que ser muito bem avaliado. Tem que ser feito um acompanhamento integral da pessoa com HIV. Então vai variar de cada caso. Então a pessoa tem que ser realmente avaliada pelo especialista e acompanhada. É possível fazer esse acompanhamento também na unidade de saúde, porém tem que ter uma periodicidade especialista relacionada a isso. Como o HIV pode afetar a saúde ginecológica de outros pacientes em relação a outras doenças sexualmente transmissíveis? Então, o que acontece? Alguns estudos mostram que a presença de outras ISTs predispõe à infecção do HIV. E por que se pensou nisso, né? Algumas outras infecções, como sífilis, por exemplo, pode causar úlceras genitais, herpes também, causam lesões genitais mesmo, né? Então, geralmente, essas lesões genitais é uma porta de entrada a mais, né, para o vírus do HIV. E o contrário também se percebeu, que pessoas com
outras infecções sexualmente transmissíveis. Quais as melhores práticas para monitorar a carga viral e a contagem do CD4 em pacientes com HIV? Então, o que acontece? A contagem de carga viral e a contagem de linfócito CD4 geralmente é o segmento clínico que a gente faz. A diferença entre eles é que a contagem de carga viral vai mostrar pra gente a adesão realmente ao tratamento, porque quando o paciente tem uma adesão ao tratamento, vem a eficácia da carga, né? E também a gente pode avaliar se essa carga está sendo efetiva, se a gente tem que alterar alguns medicamentos dessa carga. A contagem de CD4 vai mostrar pra gente a imunodeficiência desse paciente, em qual nível que ela está. E isso é importante porque a gente precisa, dependendo da contagem de linfócito CD4, a gente precisa fazer algumas profilaxias para algumas doenças oportunistas, como por exemplo tuberculose. Então isso é muito importante. Bom, essa foi uma parte do episódio Experiência em Campos que tivemos como convidada a doutora Stephanie. E agora, para a segunda parte, temos como convidada a bióloga e professora Luísa. Oi, gente, agora a gente vai dar continuidade com a professora de biologia, Luísa. Boa tarde, meu nome é Luísa, sou professora de biologia aqui da escola. Bom, e a nossa primeira pergunta é qual o impacto das variantes do vírus HIV na eficácia dos tratamentos antirretrovirais e como a biologia molecular pode contribuir para o tratamento das terapias. Então, o vírus HIV ele tem uma alta taxa de mutação, né? Isso faz com que novas variantes vão aparecendo, o que vai dificultando, por exemplo, na criação de vacinas e no tratamento, né? Porque eu vou ter diferentes variantes daquele mesmo vírus. E aí, a biologia molecular nos ajuda a sequenciar o material genético, entender em quais genes foram essas mutações e a partir daí, né, essa decodificação desse DNA, eu consegui entender melhor, né, como modificar esse tratamento, por exemplo. Como a interação do HIV no genoma das células hospedeiras influencia a resposta imunológica e quais são os mecanismos que a biologia está investigando para interromper esse processo? Então, basicamente, quando o vírus infecta a célula, né, ele vai injetar o material genético dele e esse material vai se integrar no material genético daquela célula hospedeira. Então, por exemplo, quando essa célula vai se multiplicar, esse material genético dele se multiplica junto, mas ele fica ali latente, né? Então, dessa forma, muitas vezes ele não vai apresentar nenhum antígeno para que o sistema imunológico reconheça e tente eliminar, né, esse vírus. Então, a ideia hoje é a gente conseguir, né, entender como desativar esse gene, né, ou como eliminar ele do DNA ali da sua célula. A mutação pelo gene CCR5 afeta a suscetibilidade à infecção pelo HIV e qual o papel dessas mutações na resistência à infecção de indivíduos como o CCR5-delta32? O que acontece? Para um vírus entrar numa célula, ele precisa de se ligar ao receptor que tem nessa célula, como se fosse uma chave e uma fechadura. No caso do HIV, né, ele vai se ligar principalmente em receptores que existem no linfócito TCD4. Então, esse gene produziria esse receptor que fica na membrana da célula que o vírus se liga para conseguir infectar. A pessoa que tem a mutação nesse gene não produz esse receptor de forma correta e então essa chave não vai se encaixar nessa fechadura. Então acaba que ela não vai ser infectada, por isso que ela vai ter resistência. Qual o papel das células de TCD4+, na prevenção da AIDS e como os estudos sobre a biologia dessas células podem formar novas estratégias para prevenir e tratar a infecção pelo HIV? O linfócito TCD4 é uma célula do sistema imunológico que ela é muito importante. Ela coordena toda a resposta imunológica, como se fosse um chefe ali que vai coordenar todas as outras células do sistema no combate, por exemplo, a uma infecção, a eliminação de um antígeno. O vírus HIV, né, ele vai infectar o linfócito TCD4. E aí, quando esse vírus, né, entra no ciclo lítico e começa a se multiplicar e acaba matando essas células, o que vai acontecer? Essa função de coordenar o sistema imunológico vai ficar comprometida. Por isso que aparecem os sintomas, que é característico da doença, AIDS, por exemplo, da baixa imunidade. Eu não tenho mais esse linfócito TCD4 em uma quantidade adequada coordenando a resposta imunológica. Então, entender o funcionamento dessa célula pode me ajudar, por exemplo, a restaurar esse tipo de célula, né, para ser usado, por exemplo, no tratamento da doença. Quais são os principais desafios biológicos associados ao desenvolvimento de uma vacina eficaz contra o HIV e como os avanços na engenharia genética podem ajudar a superar esses obstáculos? Eu entendo os principais obstáculos, o fato das mutações acontecerem em termos de diferentes variantes, né, do vírus. O
fato dele integrar o material genético dele no DNA da célula hospedeira e também alguns escapes imunológicos, por exemplo, quando ele produz alguma proteína que é imunossupressora, então que dificulta ainda mais, né, uma resposta imunológica em relação à aplicação dessa vacina. Quando eu consigo, por exemplo, decodificar o material genético, né, e entender aqueles genes, que é o que a engenharia genética traz, utilizar outros vírus, outros materiais genéticos como vetores, a gente tenta contornar esses problemas. Bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua entrevista e a gente espera vocês no próximo episódio. Obrigada pela oportunidade. E eu gostaria de ressaltar que a melhor forma, né, a principal forma de combater o patógeno é conhecendo bem. Né? Por isso que a pesquisa científica é muito importante e essencial. Bom, esse foi o episódio 3 e no próximo episódio, 4, trataremos um pouco melhor sobre a vacina.